Gislane, tudo bom? Ai, graças a Deus. Ó, indo, né? Isso aí. Vamos ir, né? Eu gosto dessa resposta. Eu acho que é por aí, Gislane, por aí. Deixa eu compartilhar minha tela enquanto o Tim está deixando, porque, nossa, que ódio desse Teams essa semana. É o que que eu. Não, ele, tudo que ele podia fazer para fazer com que minhas orientações demorassem mais, ele fez. Assim, eu deixava a tela compartilhar, depois eu deixava gravar, travava, não deu certo. E aí, como é que estamos indo de escrita? Eu não sei se tá bom, né? Porque eu te mandei. Tá, eu dei uma lida, tá compartilhando minha tela, né? Uhum. Tá, Você tá gravando, né? tá, tô gravando. Tem algumas coisinhas que eu coloquei aqui ainda, Eu tô aqui bem, com o computador ligado também, no tá, trabalho. coisas bem pontuais. O que eu queria mesmo falar com você Hum. era sobre a metodologia e sobre as partes que você falou que vai ter uma pessoa que vai te ajudar com a revisão de ABNT, né? Uhum. Minha sugestão é que você deixe marcado aquelas partes, principalmente aqui desses dados. Então, aqui está um bom exemplo, esse aqui, né? Então, aqui ela vai precisar colocar de acordo com a norma da BNT, tá vendo? Você tá Então, onde? de acordo com as normas da BNT, que são aqueles dados do INEP, né? Sim. Ah, tá. Então, minha sugestão é que você já deixe isso, coloque um comentário para a pessoa que vai te ajudar na BNT para saber que isto aqui é uma citação, tá? Porque o meu receio é dela achar que isso aqui foi uma análise sua, e não é, né? Isso aqui está no próprio documento do INEP, tá? Então, Uhum. tudo que já for citação direta, principalmente as diretas, né, que tem uma questão de recuo, tananã, já deixa registrado para a pessoa que vai fazer a BNT para você, tá? Uhum. Porque se não tiver essa norma certinha, pode identificar como se fosse plágio, né? Tá? Uhum. Então, isso era uma coisa. E tem também o relatório antiplágio que a gente tem que enviar também, né? Uhum. Tá, então você já faz esse ajuste, esses comentários para a pessoa que vai fazer a BNT para ela saber que aquilo ali é Tá. uma citação, né, direta, que por isso tem que estar recuo que nesse aqui, tá vendo? Você colocou. Uhum. Tá. Aqui na metodologia, tem algumas coisas que eu saí tirando, excluindo frases, que eu acho que deixar o texto um pouco mais claro, e aqui é uma questão que a gente tem que conversar. Ah, não acredito que apagou. Tá? Ficou muito bom essas etapas, só que eu fiz algumas mudanças nela, tá? Primeira etapa Uhum. que a gente faz ali na revisão sistemática é elaborar os objetivos da pesquisa, tá? Então, não é identificar, é elaborar, Ah, tá. tá? Uhum. Segunda etapa é selecionar os repositórios e também selecionar os artigos a partir dos descritores. Tem autores que fazem ao contrário, tem autores que colocam a segunda etapa como selecionar os repositórios e uma terceira etapa como identificar os artigos a partir dos escritores. Acho que você pode botar os dois juntos, tá? Tudo na etapa 2. Etapa 3 é eleger os artigos que farão parte da composição do corpus da pesquisa a partir dos critérios de inclusão e exclusão. Tá? Porque a gente coloca ali os descritores, vem aquele monte de artigos e aí você faz algum tipo de seleção, né? Isso aí já foi o que você mexeu, né? Já. No. Eu coloquei Tá, aqui do lado para você ajustar essa imagem, tá? tá A bom. quarta etapa é sistematizar o corpus da pesquisa e a quinta é a escrita do trabalho, tá? Então, eu Uhum. deixei aqui do lado como comentário para você ajustar essa imagem, tá? Ah, que eu tô aqui também na outra página, mas eu não vou nem mexer, que aí eu prefiro Deixa eu aguardar o mandar que esse você. arquivo, Tá. tá? Uhum. Bom, aqui também os critérios de inclusão eu acrescentei alguns. Então, você fez o período de 2011 a 2021.
quais que foram os descritores, isso é importante. Lembra que Uhum. palavra-chave, and, nananã, precisa estar aqui, Sim. tá? Então, eu coloquei aqui de novo para você incluir. E quando que foi realizada a busca? Qual período que você realizou? Então, eu realizei essa busca em novembro de 2022. Tô chutando, eu acho que você fez antes. Então, coloca, foi realizada no mês X de 2022, tá? Então, aqui, Bom. beleza? Uhum. Aqui também, aí é uma questão de critérios de exclusão. Você saiu de 94 para 33. O que você usou para sair desse número de 94 para 33? Quais foram os critérios de exclusão? Precisa estar escrito. Então, eu coloquei alguns aqui que você tinha já até colocado. Então, você excluiu livros, resenhas e entrevistas. Mas eu acho que você usou ainda outros critérios também. Precisa escrever. Tá, Edilane? Uhum. E aí coloca também em tópico, em bolinhas, que nem você fez aqui, né? Então eu até coloquei alguns, eu botei esse primeiro, mas coloquei uma bolinha aqui para você já ir escrevendo, tá? Beleza. Aqui é o quadro. Achei interessante você ter colocado os conjuntos a partir de perguntas. Acho que trouxe uma clareza ali para o trabalho. A única questão que o que eu fiz foi colocar essas perguntas aqui na metodologia, tá? Então você tinha colocado essas perguntas aqui nas análises, né? Então eu Uhum. trouxe lá para cá também, porque é o lugar também, mesmo que a gente traga essa informação de novo ali nas análises, é importante estar aqui na metodologia também, tá? Então eu já Vai, coloquei as perguntas aqui. Oi? repete? Repete isso. Não Tá tem. igualzinho. Não tem problema, tá igual você fez, eu só trouxe ela para cá. Porque você falou dos três conjuntos, só que você fez esses três conjuntos a partir dessas perguntas, né? Então, o que eu só fiz incluir aqui, ó, os três conjuntos de semelhanças temáticas organizados a partir das seguintes indagações, e coloquei as três que você colocou, tá? Então, eu Tá. trouxe lá para cima. Repetir também. Na Não, não tem verdade, eu não problema. sabia se tava bom assim, né? Na, Não, análise. tá ótimo, tá? Não é muito convencional. Geralmente a gente faz esses conjuntos a partir não de perguntas, mas não tem problema, tá? Da forma como tá aqui, tá ok. Na parte de revisão sistemática de literatura, o que eu tenho para te reforçar é que essa parte toda, Edilene, você só pode escrever a partir dos artigos que você selecionou, tá? Não vai trazer textos de fora. Tem que ser só a partir dos artigos que você selecionou ali na revisão sistemática. Dos 33 artigos. Tá bom? Tá. Mas aí, nem textos que falam sobre a revisão sistemática? Textos que falam sobre revisão sistemática você pode trazer. Só que eu imagino que esses textos, eles trabalhariam só no início aqui, né? Do que é a revisão. Só Quando na você... só nessa contextualização que você metodologia, está então. falando. Porque quando Tá. você começa, como as teorias críticas compreendem a formação docente no contexto da CDI-TIC, isso aqui já é sua análise, né? Aqui não vai entrar mais nenhum texto de revisão sistemática. Vai entrar os textos que você selecionou, os 33, falando sobre isso aqui. Sobre essa, né, respondendo essa pergunta, não é isso? É, isso mesmo. Então, só para ficar claro, para você não trazer textos que não fazem parte dessas publicações que você selecionou, tá? Entendi. Achei interessante a forma como você está organizando aí as suas análises, e eu entendo que em algum momento isso vai virar um textinho, né? Daí, em algum momento você vai conectar, relacionar esses textos uns com os outros. Uhum. Não é isso? Sim, Tá? fazer discussão. Exatamente. Eu queria saber, né, como mandei lá no e-mail, Uhum. se pode prosseguir, né, Não, daqui. tá ótimo. Acho que esse é um bom movimento que você está fazendo. A única coisa que eu também sugiro você fazer é ver quais que são aqueles textos que trazem argumentos diferentes. Então, por exemplo, esse Alexandre Tesani. Então,
Estou generalizando, tá? Então, todos os textos falam que as teorias críticas, elas são bem-vindas quando se trata de formação docente. E esse texto do Alexandre Tesani está falando que não, que as teorias críticas, elas mais atrapalham do que ajudam. Então, esse texto é interessante, tá? Mesmo que ele foge do que os outros estão falando. Então, ele é um texto que tem que estar lá no seu rol de discussão, tá? Porque desses 33 que você está falando, então é que nem você colocou aqui, ó, não foram localizadas no texto informações que pudessem responder essa pergunta. Ok, tá tudo bem. Mas você tem outros que estão respondendo, né? E aí você vai fazer essa parte das análises com base nesses que já estão respondendo essa pergunta. Tá tudo bem, tá? Show. É isso. Bom, o que eu tinha para te falar era isso. A metodologia tem que realmente incluir esses critérios de exclusão, tá? Tá bom. Porque é uma coisa que as pessoas batem o olho quando vão falar de revisão sistemática de literatura. São os critérios de inclusão, os critérios de exclusão e os descritores, esses três. Ai, eu tô morrendo de medo disso. Do quê? Meu Deus. Dessa apresentação, dessa defesa e... Ai, eu tô com muito medo, porque, como eu te falei, né, se eu tivesse... Eu, assim, acho que eu não tenho muita propriedade ainda para falar. Se eu tivesse, desde o início, tido contato com esses textos, teria... A propriedade, Edilene, ela vai aparecer quando você começar, de fato, a ler esses textos, fazer essas conexões que você está fazendo agora, tá? Agora, o que eu tenho para te dizer é que essa insegurança é natural. Ela vai te acompanhar até o dia da defesa, tá? Não tem o que fazer, assim. Eu sou muito sincera com relação a esse movimento, tá? Vai acompanhar. Até porque, principalmente no mestrado, é um primeiro momento que vocês fazem de fazer uma pesquisa acadêmica, de se tornar pesquisador. Então, essas inseguranças são um pouco maiores mesmo, tá? Mas você tá indo bem, tá ficando bom o texto, tá? Tá bom. O que a gente precisa combinar hoje, eu vou te mandar esse arquivo. Tem algumas coisas que eu saí, você vai ver que tem alguns comentários que eu fui fazendo, mas de importantes são esses que eu te falei. O que a gente precisa ver é uma questão de tempo, tá? Tá bom. E aí a gente já vai fazer a mesma, combinar prazo de novo que a gente fez a outra vez, porque a gente já precisa começar a pensar na sua banca, tá? Eu já vou te mandar esse arquivo agora. Me diz, porque o que a gente precisa fazer feito agora? De mais urgente é a análise dos dados, claro, tá? Então, você acha que até o finalzinho de janeiro, até o dia 5 de fevereiro, teria condições de enviar essas análises todas prontas? Até dia 5. Uhum. Posso tentar. Beleza. Que eu tiro agora, eu entro de férias dia 2, mas eu volto, acho que 17, se eu não me engano. Eu só vou tirar 15 dias em janeiro. Uhum. Eu tentar terminar para te mandar assim até dia 5. Eu vou anotar aqui. E aí, porque eu tenho que verificar com a professora Sônia quando que é o prazo para sua defesa. Ela te falou, eu não lembro se era março ou abril. Bom, até onde eu sei que até foi a Adriana que falou, né? Era até dia 30 de março. Tá. 30 de março. Tá bom. Então tá, então vamos combinar de em fevereiro. Pode ficar sem defender? Só Não. mandar o texto. Eu não falo nada, não. Ai, meu Deus. Tá certo. Não existe essa opção. Poxa. Tô brincando, eu sei que não. Quanto tempo a pessoa que vai fazer as normas da BNT precisa para fazer? Ai, professora, eu não vi ainda, não.
Tá, então você tem uma pessoa que vai fazer isso para você? Uhum. Então é importante você perguntar para ela, porque o que que a gente precisa? A gente precisa enviar para a banca pelo menos com uns 20 dias de antecedência, Caramba! Tá bom, tá? tá. Então teria que enviar para ela no iniciozinho, para a banca no iniciozinho de março. E você me entregando a primeira semana ali de fevereiro, eu faço a primeira leitura ali das análises, te encaminho já com uma. E aí, se você conseguir já fazer com as considerações finais, ótimo. Mas se não conseguir, foca na primeira versão das análises. Que aí eu faço essa leitura, te encaminho, você mexe a partir das minhas considerações, escreve as considerações e a gente já envia para a moça fazer a revisão, tá? Uhum. Tá bom. Eu vou. Mas eu confirmo com a Sônia, tá? Ela tá de férias Uhum. agora, mas eu confirmo com ela o prazo certinho até que dia, e aí a gente tem que só ver quem vai fazer parte. Tem alguém que você queira chamar? Que você, algum professor aí porque tem que ter um professor da casa, né? E um de fora. É um só da casa? Se eu não me engano, para o mestrado, sim. Mas, se eu não me engano, é. São dois professores. E um suplente, né? São dois que estão na banca e tem os professores suplentes. Mas eu posso confirmar também com a Sônia. Se não me engano, é só um mesmo. Gosto O doutorado. da professora Ana Valéria e da Estela. Tá, beleza. Pensei de chamar a Sônia, na verdade. Sem problema também. Né? Se forem dois, a gente chama a Sônia e a Estela. Ou pede pra Estela entrar como suplente, né? Uhum. E de fora, tem alguém? Da Estácio, que você queira chamar? Tem que ser alguém que esteja vinculado a algum programa de pós-graduação. Essa pessoa de fora é o aluno que escolhe, não são vocês? Não, eu posso escolher. Só se você tiver alguma sugestão de professor que você conheça, que você acha interessante. Mas se você não tiver ninguém, eu posso pensar aqui em alguns nomes. Mas pode ser de outra universidade, no caso. Precisa estar vinculado a um programa de pós-graduação e tem que ser necessariamente de outra universidade. Não pode ser da Estácio, tá? Tá. E aí, se tiver alguém que você acha interessante, você me manda o currículo lá que eu olho pra gente ver se a pessoa tem sinergia com o trabalho, né? Uhum. Tá? Porque tem que ser alguém que trabalhe com tecnologia educacional, então, ou formação de professores, teoria crítica, tá? Sei no o meu orientador lá da graduação, professor da UENF, que ele é dessa área mesmo de tecnologia. Tá. Me manda o currículo lá dele, então, para eu olhar se ele tá na pós, tá? Porque é um requisito lá, tá na pós-graduação. Uhum. Tem que estar vinculado a algum programa de mestrado ou doutorado, né? Tá? Uhum. Aí, se ele tiver, a gente pode ver se ele topa, tá Tá bom? show. Uhum. Então tá, já te mandei o e-mail e é isso. Pra frente, vambora, tá acabando. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Tá Mas acabando, também falta não sei, pouco. né? Não sei se eu fico aliviada, eu não sei se eu não sei. Olha, Edilane, só faz. Escreve, faz o que você tá fazendo. Porque não tem como terminar uma dissertação sem estar escrito, Eu tá? sei. Eu sei. Essa insegurança, ela vai te acompanhar até o dia da defesa. Não tem muito o que fazer. Eu sou, assim, extremamente nervosa, extremamente mesmo. Então, eu fico com muito medo, eu estou com muito medo. Assim, até em apresentação de trabalho, eu fico em pânico. Então, eu não sei. Maracujina, tá? Maracujina, floral, meditação.
Não sei se você tem alguma religião, mas se tiver, vá para a igreja, para o culto, não sei. Tá? É o que eu falo para os meus alunos, porque é um momento de instabilidade, esse finalzinho de mestrado, tá? E é um momento também avaliativo, então por isso que o estresse é maior, Uhum. tá? Mas seu trabalho está ficando muito bom, tá bom? Que bom. Então você não precisa se preocupar, continua fazendo o que você está fazendo, vai escrevendo, né? De fato, aproveita esses 15 dias que você vai ter aí de recesso, foca para terminar mesmo as análises, porque quanto mais tempo a gente tem para eu ler também, é mais interessante. Quanto mais tempo a pessoa que for fazer a revisão também tiver para fazer uma boa revisão de língua portuguesa, uma boa revisão de normas ABNT, isso é importante porque a banca olha, tá? Uhum. E é isso, não tem muito mistério, tem que continuar, tá? Tá acabando. Tá Tá? bom. Você entra de férias quando? Ó, é isso que eu ia falar também. Então, ainda bem que você perguntou, porque eu ia esquecer. Até o dia 20, eu vou estar no meio do mato. Então lá não tem. De janeiro. Então, o que eu tô falando pra todo mundo é o seguinte, ó, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Quando eu conseguir o sinal, eu respondo, tá? Mas tá meio assim, instável. Até perguntei essa semana lá se eles tinham Wi-Fi, como é que era. Eles falaram que o Wi-Fi funciona dia sim, dia não. Enfim. Mas dia 20 eu volto. Então, você pode mandar mensagem que eu vou respondendo, tá? Que E ótimo, aí a fica gente. muito bom. Vai ser no meio do mato mesmo. Eu vou pro interior de Minas Gerais. Nossa, ai, que legal. Vai ser bom, vai ser bom. Só mesmo, né? É. E aí eu. Tenho sim, umas textos que eu quero escrever, umas coisinhas, uns livros que eu quero ler, que eu fiquei enrolando o ano inteiro pra ler, que eu vou aproveitar pra ler agora. Mas ainda assim é um descanso, né? Uhum. E aí a gente pode combinar de conversar, ou se você conseguir entregar o texto antes, a gente combina antes de conversar antes de fevereiro. Aí eu fico no nosso aguardo, tá? Mas até o dia 5 é um bom prazo. Eu acho que um mês é interessante você ter esse um mês para escrever, Uhum. tá? Tá bom. Está indo bem. Coragem, Tá tá? bom.